Bom dia a todos. Então, hoje, nós vamos falar vivendo sobre as bases do Espiritismo, ou a vivência espírita, né? Por que esse tema? Para a gente refletir se estamos vivendo o que nós estudamos, se estamos vivendo como espíritas, de acordo com as bases que a gente conhece, né? Então, vamos lá. Fundamentos do Espiritismo e suas consequências. Quando conhecemos melhor as bases de qualquer ciência, torna-se mais fácil o entendimento das questões mais complexas, que sempre estão subordinadas à base. Conhecer os fundamentos do Espiritismo permite avaliar com mais propriedade sobre os novos conhecimentos revelados, o que não se assenta à base fundamental, tem possibilidade de grande erro. Então a ideia é, se conhecemos as bases, sabemos discernir o que é, o que não é Espiritismo. Ainda mais nessa época que a gente vê tantos modismos, misticismos, que algumas pessoas chamam de Espiritismo. No terceiro, se alguma dúvida surgir quanto ao entendimento de um ponto qualquer, perguntemos se obedecem às regras fundamentais e poderemos direcionar nossos pensamentos. Então, para a gente ver, vamos seguir o exemplo de Emmanuel. Pois Emmanuel, em 1931, quando o Chico tinha 21 anos, Chico Xavier se apresentou a Chico lá no açude e falou para ele aquela famosa frase, né? Você só vai precisar de 3 coisas, Chico. O que é? Disciplina. Ok, acho que eu posso ter disciplina. Qual que é a segunda, Emmanuel? Disciplina. E a terceira, disciplina. Bem, uma coisa que Emmanuel falou, que para muitos de nós é inesquecível, ele falou para Chico: Chico, se um dia eu, Emmanuel, te guiar ou te disser algo que vai contra Jesus ou Kardec, fique com Jesus e Kardec e me abandone. Fico imaginando, né? Emmanuel, tão elevado que é, e tamanha humildade, né? Pois ele quis dizer, se eu errar, não fica na dúvida não. Fica com Jesus e Kardec. Fica com as bases, né? Então, a primeira coisa, a existência de Deus. É uma das bases do Espiritismo. É o que nos fortalece. A gente, lendo no Livro dos Espíritos, em A Gênese, Kardec coloca lá bem, e os Espíritos nos respondem, que até nos falta um sentido para compreender Deus. A gente não tem ainda a capacidade, não é? E ainda, vamos por um segundo fazer de conta que nós espíritas temos assim Deus 100% em nossas vidas. Vamos fazer de conta, vamos nos excluir do resto da população. O restante da população, quando vê alguma coisa aparentemente ruim, não consegue entender. E existem pessoas que são ateias por isso. Porque diz, ora, se existe Deus, então por que toda essa maldade? Por que aquela fome na África? As pessoas não conseguem entender, mas nós vamos chegar lá. Viver sabendo da existência de Deus é entender que nós estamos sob o controle de uma entidade muito superior a nós e que nós não conseguimos compreender ainda 100%. Agora, até antes de a gente falar de Deus, vamos falar da existência. E confesso a vocês que foi essa uma das respostas principais que eu encontrei no Espiritismo, que eu buscava. Lá na adolescência, me perguntava, Deus existe? E ficava, né? Naquela época, não,
como essas crianças de hoje, não tinha internet, Google, né, para a gente buscar informações mais facilmente. E uns 10 anos depois, vieram as mesmas ideias. Deus existe? E aí, pensa daqui, pensa dali e tal. Pensei comigo, eu nunca vou encontrar essa resposta, deixa para lá. Então desisti, eu não vou ficar procurando não. Mas aí, alguns anos depois, né, viemos a uma casa espírita e a partir dali as respostas vieram e eu já não tenho dúvida de que Deus existe. Se a gente observar na natureza, alguém aqui planeja vestir saia curta ou bermuda em janeiro? Alguém aqui já está planejando isso? Não, né? Só se for no Brasil isso. Vamos falar, aqui, geograficamente aqui. Imagina se você tem uma viagem marcada para o Canadá, então, em janeiro. Não! Sabe por quê? Porque você sabe que vai ser inverno. Sabe por quê? Porque tem ordem. Porque é criado por Deus. Por isso tem essa ordem. Nós sabemos que as estações sempre acontecem. E nós nos planejamos, não é? Muitas vezes. Veja só, daqui a pouco é Thanksgiving. São séculos que se comemora Thanksgiving. Por quê? O que é o Thanksgiving? Originalmente. É agraciar, dar graças, agradecer pela colheita. Por isso que vem depois, porque, né, a colheita está acontecendo no primavera, verão. Então ali você está no outono, o pessoal começou a comemorar naquela época. E hoje virou um feriado e como nós, seres humanos, gostamos de deturpar as coisas, hoje o Thanksgiving também é muito mais as compras, né? Mas o Thanksgiving foi criado assim. Então vocês veem, se você estivesse vendo o Thanksgiving na primavera, não faria sentido. Pois, como é que eu vou estar agradecendo por uma coisa que ainda não aconteceu? A colheita ainda não aconteceu. Então a gente vê que há séculos está acontecendo após, não é? Se a gente estudar um pouquinho de astronomia, um pouquinho de física, a gente vai ver que se mudasse um pouquinho a distância da Terra para o Sol, não haveria vida aqui. Esse tipo de vida, não haveria nós. Se algum evento grande da história do nosso planeta não existisse, por exemplo, a questão lá dos meteoros que mataram os dinossauros, se aquilo não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, né? Imagina nós convivendo com dinossauros. Para quem tem medo de rato ou barata, a gente seria o rato e a barata. Então quem é para ter o medo? O pequeno, né? Mas o grande dilúvio, e não estou falando de Noé não, né? A gente estudando na Gênese, a gente vê que Kardec coloca ali, foi uma coisa localizada, o de Noé. Nós estamos falando do grande, assim como a Terra numa época era tudo fogo, uma época era gelo, uma época teve um grande dilúvio. Se tirasse aquele evento, nós já estaríamos aqui. Tudo planejado, coordenado, para que a gente chegasse onde estamos hoje. Planejado e coordenado por quem? Por Deus e por aqueles seres muito superiores a nós. Pois um deles, a gente conhece, Jesus, já era aquela perfeição quando a Terra começou a existir. Já era perfeito antes da Terra existir. Não é à toa que Ele é o nosso governador. Imagine vocês, para fazer todos os cálculos que foram feitos para criar a Terra, para colocar os 13 ou 14 movimentos, se não me engano, que a Terra tem. A gente geralmente só fala de 2, né? Rotação e translação. Mas imagina tudo aquilo para criar
a Terra, a Lua, a órbita da Terra em volta do Sol e a órbita dos outros planetas para que não colidam. O quanto você tem que saber de astronomia, de geologia, de química, pois a Terra também a gente tem que falar desde lá do ser mais simples que se originou na água até se progredir, ir para a Terra, e aqui estamos nós. Se alguém se sente ofendido que viemos do macaco, falando, do corpo, nós viemos da bactéria. Lincoln? Viemos uma coisinha bem menor e uma coisa que acho que muita gente não gosta, apesar de que grande parte das bactérias que temos no corpo são boas. Tudo planejado. Consegue entender a grandeza? Nós estamos falando só de um planeta. Um planeta. Ou vamos falar de um sistema solar. Planejando todos os movimentos. E não só isso, para quem acredita, ou para quem estudou, como a gente falou, a Terra, a gente estudou 2 movimentos, mas são 14, para quem acredita que nós estamos girando em volta do Sol, como Galileu nos mostrou lá atrás, com o telescópio, pelo menos veio trazer que não é o Sol que gira em volta da Terra, nós não somos o centro, é o contrário. Mas tem mais, o Sol está se movendo, e nós estamos nos movendo junto. O Sol, nosso sistema solar, se move em volta do centro da galáxia. Estamos aí sem colidir. Já estão se sentindo como grão de areia, como eu estou me sentindo? É bom a gente pensar nisso, principalmente quando a gente pensa assim, vamos supor, eu pedi a limonada com açúcar e veio com açúcar. Assim, a coisa é tão insignificante, vou brigar por causa disso. Posso falar com uma pessoa com calma, mas às vezes a gente tem uma tendência de querer uma coisa tão insignificante. Então, por tudo isso, para mim é muito simples que Deus existe. Ou como aquele beduíno, aquela história do beduíno, que é um nômade árabe. Ele estava lá fazendo sua oração e chegaram para ele. O que você está fazendo? Estou falando com Deus. E Deus existe? Existe. Como que você sabe que Deus existe? Fala, olha para o céu, eu vejo as estrelas. Não foi o homem que colocou, logo foi Deus. Então o pensamento é o mesmo, chame do que você quiser. Mas nós temos que admitir que existe uma inteligência muito superior à nossa para criar tudo que foi criado. E que continua criando. Nós somos co-criadores. Imagina, por exemplo, quando há a concepção. Como se dá o planejamento daquele ser que vai crescer e que depois vai nascer e vai ter a sua aparência, vai ter o seu cabelo, uma certa textura, numa certa cor. Como se dá tudo aquilo? Tudo aquilo é genética. Tá. E de onde veio aquilo? Se a gente observar, por exemplo, vocês estão pensando no DNA agora. Se a gente observar a forma do DNA e a gente vê a trajetória da nossa galáxia em volta, do nosso sistema solar em volta da nossa galáxia, nós vamos ver que o desenho é o mesmo. Então, para mim, isso quer dizer que o projetista é o mesmo. Então, aquele que projetou o micro, também projetou o macro. Ou como descobriu um italiano chamado Fibonacci, observando a natureza, então ele descobriu que a natureza segue certos padrões. Então ele viu que tem uma concha no mar que segue um padrão que é igual ao formato da nossa orelha. E que também é o mesmo padrão seguido para criar a nossa galáxia. Nas mesmas proporções. Que também segue para os nossos dedos, para as ondas do mar, para o girassol.
Para quem entende de pintura, a gente olha um quadro e sabe, Picasso, Michelangelo, não é? Pela obra, se reconhece. Para quem é entendido no assunto, sabe? Ou música, a gente está ouvindo ali, ou às vezes não precisa nem da voz, o ritmo. Isso aqui é tal músico, tal música, tal cantor, tal cantora. Ele deixa a sua assinatura. A nossa assinatura fica ali, não é? Como quando eu era mais jovem, lá no Brasil, o pessoal brigava comigo lá em casa. Porque o meu jeito de estacionar o carro era colado lá na parede. E tinha uma pessoa que fez um varalzinho ali e queria ir lá mexer nas coisas. Então, quando estava um carro estacionado, colado na parede, já sabia que tinha sido eu. Então, nós temos a nossa maneira de fazer as coisas, né? Para os homens, às vezes você não ouve a esposa lá falando, só pode ter sido você, né, que deixou isso aqui. Sabe como que é. A gente sabe. Mesma coisa para a gente observar Deus. Então Kardec coloca, como os Espíritos não responderam no Livro dos Espíritos, então já que a gente não consegue entender Deus, vamos entender os atributos. Primeiro, a gente entende que Deus existe observando a obra. Em segundo lugar, vamos olhar os atributos. Então ele coloca ali o primeiro, suprema e soberana inteligência. Ele tem que ser supremo e soberano. Pois se tiver algum lugar do universo em que a inteligência de Deus não for a soberana, a suprema, então tem um outro ser acima dele. Então Deus tem que ter inteligência suprema e soberana. Eterno. O que quer dizer eterno? Que sempre existiu. Existiu desde sempre e vai existir para sempre. Pois se em algum momento Deus não existiu, não existirá, então vai ter outro que vai ser Deus. E para ter tudo, como a gente estava falando aqui, a gente observa tudo em ordem, as coisas acontecendo em ordem. Outro dia a gente fez um videozinho em casa com a Sofia. Eu montava uma coisa, ela ia lá e desmontava. Eu montava, ela ia desmontava. Então no vídeo eu falo, se no universo existissem dois deuses, né, como alguns acreditam, o Deus do bem e o Deus do mal, seria assim, não teria ordem, pois quando um fizesse uma coisa, o outro ia lá e desfaria. É como você está querendo construir uma casa, mas você não consegue. Imagina, para nós, né, vamos lá para o Brasil, carregando os blocos, carrega o bloco para cá, aí vem o outro, leva para lá, você carrega de volta. Nunca constrói a casa, nunca constrói o mundo, né? Isso vai naquele ponto à esquerda, único. Deus tem que ser único, para toda a ordem que a gente vê no mundo. Imutável, que não muda, pois se Deus mudasse, se ele fosse mutável, suas leis seriam mutáveis. Talvez você poderia vestir uma bermuda bem curta em janeiro, lá em Toronto. Mas a gente sabe que não é assim. Que aí vem no próximo ponto. Imaterial. Porque a matéria muda. Para quem está acima dos 30, já percebeu no espelho que a matéria muda? Pelo menos o espelho lá em casa, a matéria está mudando. A gente olha umas fotos, né? Uns anos atrás, fala assim, nossa. Como é que é? Calma, nós vamos chegar lá. Então, como a gente vê, a matéria muda. Como Deus é imutável, ele é imaterial. E aí não estava aqui programado não, mas um parênteses, que eu sempre queria entender antes do Espiritismo. Como é que essa história, né, de que somos imagem e semelhança de Deus?
Nós somos imateriais. Não é? Mas nós vamos chegar lá. Mas aqui está. Nós somos imateriais. Também. Onipotente. Então que o seu poder está em toda parte, que não existe nada nem ninguém que tem mais poder do que Deus em qualquer parte do universo. Soberanamente justo e bom. Porque se não for assim, se Deus tiver um pouquinho, em algum ponto, maldade, então pronto. Ele não é soberanamente justo e bom. E, aliás, esse é um dos grandes pontos para nós espíritas. Saber disso. De ter isso dentro de nós. Pois quando acontece alguma coisa comigo, ruim, eu tenho que entender. Deus é soberanamente justo e bom. Então deve ter uma boa razão para isso estar acontecendo. Né? Às vezes a gente está lá, fazendo nossa oração, e até falando, né? Oração lá, você fala o seu nome, o seu endereço, fala, Deus, é que eu acho que o Senhor está mandando assim, acho que errou o endereço, está mandando muita coisa, só para confirmar, esse aqui que é o... Mas não é. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual que é a função da reencarnação, encarnação. A encarnação, para uns, é expiação, para outros, é missão. Então, quando nós estamos reparando, é expiação. A gente fez mal para alguém, a gente tem que reparar. Mas também temos missões. Missionário não é só Divaldo, Chico, Kardec, Jesus. Quem que é missionário aqui? 16 de julho a gente falou disso. Eu quero ver todo mundo levantando a mão. Todo mundo aqui é missionário. Olha lá, ó. Pai é missionário. Questão 208. É uma missão. Essa aqui, ó. Eu faço até questão de ler para vocês. Questão 208 do Livro dos Espíritos. Vamos ver. Para deixar bem claro. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento deles? O que vocês acham? Vocês acham que os pais influenciam os filhos? Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Forte, né? Mas é a nossa prioridade. Os filhos. Quer fazer um mundo melhor? Gandhi diz, seja a mudança que você quer ser. Quer educar o seu filho? Exemplo. Não é? Não falam como é? Que tem um exemplo arrasta? Qual que é a primeira parte da frase? As palavras mudam, mas os exemplos arrastam. As palavras mudam, mas os exemplos arrastam. Outro dia em casa, a Sofia, acho que mais ou menos 1 ano de idade, na época, a Silvia falou, olha, presta atenção no que você faz, ela fica te observando. Estava lá. Tinha chegado uma coisa, eu estava lendo o manual. Aí depois ela acabou de comer e ficou, reclamando, assim. E a mãe, aquilo, dá tal coisa, nada agradava. Aí pegou ela, levantou, mostra aqui o que você quer. Ela pegou o manual e começou a folhear. Parecia que estava lendo. 1 ano de idade. Imitando o pai, que minutos atrás estava lendo o manual. Então, se eu vou e chuto a cachorra, o que ela vai fazer depois?
Então não é só, quando ele fala que a educação, a gente tem que lembrar que muitas vezes eles nos imitam. Muitas vezes. Então, o nosso exemplo. Quer fazer um mundo melhor? Seja a mudança que você quer ser. Não adianta nada eu olhar lá e falar, mas o político corrupto, tal, não sei o quê. E daí, a pessoa quer um favor meu, ela me dá ali um dinheirinho por fora. Não, tudo bem, eu faço. Não tem diferença. Que um lá ganhou milhões e eu ganhei uns trocados, mas no final das contas é a mesma coisa. É uma coisa que eu sempre falo. Eu já parei de falar isso para não arrumar briga na família, mas eu tenho certeza que se nossa família fosse lá, um de nós ia se corromper. A gente só sabe quando tem a oportunidade. Eu não posso dizer que eu não vou me corromper. Eu acho que espero que não. Mas só lá no momento que a gente vai saber. Eu gosto de falar isso para eles pararem de ficar criticando tanto os políticos, tentar fazer algo de útil na vida, de ser a diferença que quer ver no mundo. Voltando para Deus, soberanamente justo e bom. Vou até fazer uma brincadeira aqui. Deus, ele não é justo. Eu sei de uma história verídica, uma pessoa que até algumas outras pessoas conhecem aqui. Essa pessoa era para ficar cega. O planejamento reencarnatório dela, ela ia ficar cega. Mas ela não vai ficar cega. Ela perdeu 20% no olho, acho que 80% no outro. Ela tem certa dificuldade, precisa de ajuda para se locomover no aeroporto, Então, certa dificuldade para ler. Deus foi justo? Está vendo como se fosse olho por olho, dente por dente? Mas Deus não é assim. Existem as atenuantes. Todo o trabalho que ela tem feito nessa encarnação, em prol do próximo, é levado em consideração. Então Deus é justo. Mas é para a gente deixar bem claro que muitas vezes, na hora da nossa reparação, tem algumas atenuações ali. Então a gente não passa exatamente pelo que tinha que passar, exatamente pelo que a gente fez com o próximo. Então outras coisas são levadas em consideração. Infinitamente perfeito. Isso é bem fácil de compreender, Se Deus tiver um pouquinho de imperfeição, já não seria Deus. Teria outro ser que seria Deus. Então, lá na Gênesis, no capítulo 2, ele conclui: Deus é, pois, inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não poderia ser outra coisa. Então você pode decorar essa, ou decora a resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é quem é Deus. Inclusive, Janet Duncan, uma senhora que traduziu, ela estava lá radicada no Brasil, britânica, e voltou para a Inglaterra para ajudar a iniciar o movimento espírita e traduziu o Evangelho para o inglês. Ela falou que foi essa pergunta que pegou ela, que falou assim, peraí, tudo que ela buscava, aí num livro não fala quem é Deus, é que é Deus. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente pode ficar com essa, que é bem mais fácil. A gente lembrar a Trindade universal. Então veja, tudo vem de Deus. De um lado, tudo que é material. Do outro lado, tudo que é espiritual. Tudo vem de Deus. Não tem nada que é criado que não é criado por Deus. Como eu disse na questão 1 do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Ele não é causa secundária em momento algum, sempre causa primária. Então vamos ver onde que a gente está. Cobrimos uma. Passaram-se uns 35 minutos. Até às 5 da tarde a gente sai. Vamos lá. Existência e imortalidade da alma, que é o segundo. Então, o universo é criação de Deus.
Tudo é criação de Deus. Então temos os seres racionais, os seres irracionais, os animados, inanimados, materiais e imateriais. Tudo é criação de Deus. Os espíritos, com E maiúsculo, são seres inteligentes da criação. Eles que constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Estão entenderam? Pré-existe, então o mundo dos espíritos já existia antes do planeta existir. E também sobrevive a tudo. O que somos nós? Espíritos encarnados. Não é? Então, temos aí a questão da existência e da imortalidade da alma. Kardec, o organizador, o codificador do Espiritismo, quando conversando, via médium com os espíritos, veja, aí já está a prova da existência, pelas manifestações, a questão da existência e da imortalidade da alma. Então, chegou até a perguntar, como podemos ter prova da individualidade, que se guarda a individualidade? Ele falou, os espíritos, você não está falando com a gente? Então, como falaram aqui do livro, Joana de Ângeles, não é Joana de Ângeles, um indivíduo? Ou ela voltou para um todo e perdeu a sua identidade? Ela mantém a sua identidade. Nós mantemos nossa identidade. Não muda nada. Eu sempre digo, saindo aqui, estou na 285, um acidente, desencarnei. Eu não viro demônio, não viro anjo, eu sou o mesmo. Não muda. A única coisa que muda é que, de um momento para o outro, vai ser uma dieta fantástica, que eu vou perder muito peso. Vou perder o corpo. Eu vou me livrar desse corpo pesado, material e grosseiro. Mas essa é uma das melhores notícias da humanidade, que Jesus deu, mas muitos não entenderam, Não entenderam que após a crucificação, ele ali não estava em corpo material, ele estava ali mostrando que a morte não existe. É uma coisa que perguntaram certa vez a Chico Xavier. Ele falou, olha, se eu tivesse assim poucos segundos para dar uma notícia ao mundo, eu diria, a morte não existe. O resto eles vão aprender no silêncio deles. O mais importante de tudo, a morte não existe. Existe a morte do corpo. Como aconteceu no 24 de dezembro do ano passado, é fácil lembrar a data porque no dia seguinte ao Natal se celebra o aniversário de Jesus. E o que aconteceu naquele dia para mim foi marcante, que foi a presença ali de Jesus. Uma senhora, a gente lá no Hotel Fazenda, uma senhora veio pedir informação. Ela não sabia como fazer a ligação, o código. E eu não moro lá, mas ia tentar ajudar ela. E eu tenho quase todos os códigos memorizados, menos o que ela pediu, que era da Nextel. 99, agora eu só aprendi, tá, gente? Mas o que acontece? A pessoa vem pedir, se fosse, ela falasse, TIM 41, a gente mal ia olhar um para o outro, ia embora. Mas a gente ficou parado ali. E daí ela falou, ela demorou 2 vezes para o pretendente a seguidor de Jesus aqui ter coragem de entrar no assunto. 2 vezes ela falou assim, não, porque quem me ajudava, eu perdi quem me ajudava, meu marido e meu filho. Ela teve que falar 2 vezes para eu. Não, como assim? Então ela falou, se não me engano foi 17 de abril, o filho teve um ataque cardíaco, desencarnou, e 17 de outubro o marido se foi. O marido já estava doente, era uma coisa esperada, mas eu sempre digo que é natural, mas não é comum o filho ir antes dos pais. Então, deve ser uma dor muito grande. E a mulher estava em cacos, ela dava para perceber, ela foi convencida de estar ali. Então, o pessoal, ela falou, eu não queria vir, mas aí meu
meu genro, minha nora, né, achou que era melhor para se parecer. Então, é aquele momento que alguns de vocês já passaram, ou irão passar, que a pessoa não perguntou, mas é como se ela perguntasse. Ela falasse assim, resume o Espiritismo, você tem 120 segundos. E aí? Resume a astronomia, você tem 120 segundos. Para mim é equiparável. Resume o Espiritismo, 120 segundos. Outro dia aconteceu comigo no trabalho, tive 40 minutos. Aí fui no banco, não vou falar nomes, mas eu estava com uma pessoa aqui da casa falando, fazer um depósito, e a menina, ela leu, né, fazer um depósito para você. Spiritist. What is this? Aí eu pensei, meu Deus, no caixa do banco você não tem muito. 120 segundos. Aí a pessoa fala aqui, a divulgação do Espiritismo é a melhor caridade que se pode fazer por ele. Emmanuel. Como se fosse uma mentora, né? Aí tá, então você tem que explicar. Voltando à senhora lá, entre todas as coisas falando, e estava meu pai junto, que depois, nesse ano, fez 80 anos, e a Sofia estava ali, estava até quieta. Meu pai começou a confessar que Jesus chamou ele também, que ele fez uma cirurgia complicada no passado, realmente. Depois eu fiquei sabendo por outras pessoas que também alguns acharam, ele não vai sobreviver, e por isso que os médicos estavam se negando a fazer a cirurgia. Então ele fez até uma confissão ali, né? E tentando dar força para ela. Você tem que seguir firme. E ela perguntou, eles estão vivos, né? Eles continuam. Era isso que ela queria ouvir. Sim, eles sobrevivem, não estão mortos. E eles agora se põem no lugar deles. Ou do seu filho, que a gente percebeu, a conexão dela era muito grande com o filho. Se fosse o contrário, como você estaria se o seu filho estivesse aqui? Sem querer seguir a vida, só chorando. Seu filho quer te ver feliz, seu filho quer te ver seguindo a sua vida. A tristeza é normal? Sim, mas não precisa se desesperar. Um dia vão se encontrar. Esse é o Consolador prometido. Para mim, o Espiritismo, é difícil falar isso para uma pessoa que não tem um pouco de conhecimento, mas se resume naquela frase de Jesus, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então foi isso que aquela mulher teve naquele dia. Um alívio. Pois não é para tirar a dor, é para aliviar. Então, falamos da existência e da imortalidade da alma. Eu creio que talvez esse é um dos pontos mais difíceis para se colocar em prática. Como outro dia eu ouvi, a pessoa está doente. Talvez agora, a pessoa estava ali sofrendo. Agora está nas últimas. Que coisa. A pessoa está, se Deus quiser, daqui a pouco ela se livra de um corpo que está fazendo ela sofrer. É essa a perspectiva. É que nós muitas vezes temos a perspectiva material. Vai acabar. O corpo vai estar ali inerte. Vai ser enterrado ou cremado. Vai acabar. Mas se a gente olhar da perspectiva do espírito imortal, imaterial, semelhança com Deus. O espírito não acaba. E às vezes tem a criança. A gente tem uma amiga que a criança dela teve leucemia, às vezes tem a campanha aqui. E se foi aos 4 anos de idade. Eu olho com bons olhos, porque ela criou uma página no Facebook e você vê as coisas que colocavam ali. A gente foi na cerimônia, que é que eles chamam Celebration of Life, né? Então a gente foi lá e o pai dizendo que nunca imaginou que às 11 horas da noite ele ia estar trocando mensagem com um amigo sobre versos bíblicos. Então essa menina transformou a vida de pessoas. O pai dizendo que estava lá do lado da cama dela, no hospital. E ela, papai, por que você está chorando? Ela com a maior serenidade.
Não é para sermos frios. Sim, vamos sentir, mas sem o desespero. E muitas vezes nós vamos estar numa situação para levantar alguém. Quando, algumas semanas antes da minha mãe desencarnar, eu estava lá com ela no hospital, e ela, como todo bom espírita, a gente descobre um pote de ouro espiritual, que é o espiritismo. O que a gente faz? Nós queremos dividir aquele pote de ouro com quem a gente ama, né? Às vezes no começo a gente é meio atrapalhado, eu fui assim, né? Só faltava falar, pessoal, abre a boca que eu vou enfiar o evangelho, vai lá, segura aí, né? Meio desajeitado, mas depois a gente vai aprendendo que não é por aí. Então ela ali no leito, e falando alguma coisa assim, aí ela falou assim, nem todo mundo é como a gente, né? Que acredita. Ela era uma simpatizante do espiritismo, que a gente pode dizer. Talvez nem lembre, talvez nunca foi numa casa espírita. Se fosse outra pessoa, talvez eu diria, mas isso não é ser espírita. Você está sendo espiritualista. Acreditar em algo imaterial é espiritualista. O espírita é espiritualista também, está contido nesse universo espiritualista. Mas só acreditar no imaterial, só estou no espiritualista, ainda não sou espírita. Mas no leito do hospital eu ia discutir com a minha mãe e dizer, não, mãe, peraí, você tem que estudar mais. Só isso aí não é ser espírita, não. Eu ia falar isso? Não ia falar isso. Né? O mais interessante é algumas coisas que aconteceram no hospital é que o meu irmão, como eu era antes, a gente cresceu sem religião, né? Graças a Deus. Então, para mim, eu acho, me conhecendo, então assim, não vem com ideias preconcebidas. Eu não venho aqui querendo colocar uma imagem, uma velhinha, colocar a imagem de Kardec, velhinha, né? Porque às vezes a gente traz as coisas de outra religião e quer fazer o espiritismo à nossa moda, né? Então aconteceram algumas coisas que ele até queria que o pessoal, que a segurança agisse. Ele não entendia quando nas últimas horas ela falava assim, olha ele ali, tal. Ele quem? Está ficando louca? Ora, ela já estava se desligando do corpo material e começa a ver melhor o mundo espiritual. Como alguns podem ver aqui, muito mais desencarnados do que encarnados, nesse ambiente aqui. Benfeitores aqui fazendo curas, mas a maioria de nós não consegue ver. Mas naquele momento ali a gente começa, né, a fazer a transição. Nós temos o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu para a gente poder agir, pensar, sentir. E é daí que vem o mal, das nossas decisões erradas. Pois alguém pode perguntar, se só existe um Deus, e então não tem um Deus do mal. Nós. E Deus, como é um cavalheiro, nos permite fazer o que podemos fazer, mas com consequências, né? Como eu sempre gosto de dizer, o Espiritismo não proíbe nada, mas explica as consequências. Como ciência. Imagina a física. A física diz que é proibido você subir num prédio de 22 andares e pular? Não diz. Ela explica as consequências. E quem não quer se machucar, não vai pular. Eu trabalho no 9º andar. Eu sempre penso assim, seria tão bom voar, dá uma vontade de pular, mas eu sei, eu não vou fazer isso, que eu vou me machucar. E outra coisa bem interessante que a gente aprende no Espiritismo é a questão da vida futura. A gente pega, por exemplo, o céu e o inferno. No céu e inferno, Kardec entrevista os espíritos. Como é que você está? A coisa não está boa aqui não. Pois pessoas eram empregados, agora estão acima de mim.
Ah, mas como foi sua vida? Ah, eu fui uma rainha. Mas como que era? Não, eu tinha os meus empregados, meus súditos. Começa a perceber, é uma pessoa orgulhosa, né? E aí do lado de lá, parece um chavão, né? Mas os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Não foi assim. Jesus não joga palavras ao vento. É assim que funciona. Então, ali ele percebe causa e efeito. Então, o espírito está numa certa condição, no mundo espiritual, e como é que foi a sua vida? Então, começa a fazer a relação. O céu e o inferno. É um livro muito interessante para entender isso. Entender que não existe um local definido chamado inferno, um local definido chamado céu. Mesmo porque, vamos ser lógicos, se tivesse um local definido chamado céu e Deus estivesse lá, então Deus não seria onipresente. Então ele não está aqui, que não é o céu. E não é assim que funciona. Deus está em toda parte. O céu, o inferno, é dentro de nós que nós fazemos. Nós temos aqui, na vida encarnados, momentos de céu e de inferno. Depende de nós. Um momento de muita raiva. Como é que a gente fica depois? A gente tem lá uma discussão muito ríspida com alguém. Presta atenção nos seus sentimentos após isso. Veja se você está feliz. Feliz. Não talvez alegre por uma vingança. Feliz. Feliz de verdade. No coração. Está leve. Agora pensa o contrário. Uma pessoa que você ama. Sei lá, filho, neto, está indo para a escola. Mamãe, te amo. Papai, te amo. Dá um beijo. Como é que você se sente? Está pesado? Está leve? Então veja, você teve naquele momento o seu céu, num outro momento o seu inferno. Comunicabilidade dos espíritos. Bem, essa outra coisa que está tão tranquila, pois sem isso o espiritismo codificado nas obras não existiria, né? Quase que eu cometo um erro. O espiritismo existe, assim como existe a física, a química, a astronomia, existe, está aí desde sempre. Agora, organizado em livros, né, começou em 1857. E não estaria. Pois você vê, o livro dos espíritos é perguntas e respostas. Kardec perguntando, os espíritos respondendo. Então, se não houvesse comunicação com os espíritos, não haveriam essas respostas, né, de seres bem superiores. No nosso dia a dia, como que a gente pode usar isso? Ou como que isso acontece? Primeiro que está lá na 459, né? Que se os espíritos podem nos influenciar, sim, quase sempre eles que vos dirigem. Tem os espíritos benfeitores, tem os malfeitores. E nós temos o livre-arbítrio de escolher, né, para onde a gente vai. E tudo depende também do nosso pensamento, para a questão da sintonia. Então, temos a intuição. Ah, será que eu vou por aqui ou vou por ali? E a outra coisa principal de todas, a oração. Pois quando a gente está fazendo uma oração, isso é espiritual. Vai chegar àquele a quem a gente está dirigindo. Se a gente está falando com Deus, se estamos falando com Jesus, com benfeitores. E às vezes chega a outro, porque aquele quem você está dirigindo não é a pessoa mais adequada. Como no livro Entre o Céu e a Terra, a menina fazendo orações por 2 anos. A mãe tinha desencarnado, o pai se casou novamente e as coisas não estavam indo bem. Ela faz oração para a mãe desencarnada. Mas quem estava causando as coisas naquela casa, espiritualmente falando, era a mãe com ciúmes do marido. Então ela estava fazendo oração por causador do problema, para a causadora do problema.
Mas aí, Clarencio, para quem conhece de nosso lar também, resolve pegar o caso. Vamos lá ajudar essa família. Então a oração foi dirigida a uma pessoa que não estava preparada, mas depois benfeitores ouviram a oração e foram ali ajudar. Então a comunicabilidade dos espíritos, pois todos os superiores são todos espíritos. Então é a gente lembrar do dia a dia, da oração. E não custa nada, às vezes, não é uma coisa longa, né, demorada, não tem fórmula mágica. Às vezes a gente está numa situação e a gente só... Que a paz de Jesus esteja conosco. E não precisa falar, eu falei para vocês ouvirem. Eu já fiz isso em reunião, fingindo que estava fechando o olho. Não precisa fechar o olho também. Mas cientificamente está provado que a gente, facilita. Creio que aumenta a vontade, aumenta a energia. Fingindo que era para prestar atenção nas pessoas, como a reunião não estava muito boa, eu fechei o olho ali e fiz uma oração, para dar uma melhorada no ambiente. Até para mim, para trazer uma certa leveza. Agora, por último, bem, a gente pode falar rápido da pluralidade dos mundos habitados. Falar para vocês para que serve isso para mim. Para que serve falar dos mundos habitados? Vamos lá, eu vou escrever, porque se eu falar, vocês não vão me entender, então eu vou ter que escrever. Esse aqui é o número de planetas estimados no universo, tá? Mais um. Que número que é esse? Um bocado. Você só pode dizer? Você pode dizer que é 10 a 21. Tá. E aí, se você quiser, se você que nem algumas pessoas que precisa de dados, você fala, tá bom, a ciência diz que provavelmente 1% dos planetas são similares à Terra, então vão ter vida como a Terra. Não é isso que o Espiritismo diz. O Espiritismo está falando de vida em geral, não só vida como a gente conhece, esse tipo de vida. Então vamos dizer, 1%? Tá bom, então é isso aqui, ó. Então aqui fica 10 a 19. Então esse é o número de planetas que são parecidos com a Terra, que podem ter vida como a Terra. Será que tem vida? Será que? Né? Um número bem grande, como é que falaram ali? Bem grande. Então, se a gente pegar só essa visão mais materialista, né? Mesmo assim a gente tem que conceber que sim, que é muito provável que há vida. Mas no Espiritismo é dito porque eles não estão vendo só a vida material também. Né? Para mim, para que serve? Quando eu entrei no Espiritismo, eu achava que nós, seres humanos, eram supra-sumo, os seres mais inteligentes, mais avançados de tudo. Mas aí a gente vem, peraí, não é. E outra coisa, existem 5 níveis de planeta. Nós estamos no número 2. 2,75, tá? Que a gente está indo por regeneração. Mas não estamos nem na metade ainda. Não estamos nem na metade. Tá? Então nós estamos na 2ª série, tem muito ainda, quase passando para a 3ª, e ainda depois tem a 4ª e a 5ª série. Para mim serve para isso, para diminuir o orgulho de achar que nós somos os... Porque é uma coisa muito óbvia. Se nós fôssemos tudo isso, não faríamos tudo o que fazemos. Guerras, matanças, discriminações. Então nós não somos tão avançados assim. Somos muito avançados, sim, mas não tão. Por último, pluralidade das existências. A questão da reencarnação. Para mim isso aí fecha, para a gente entender a justiça divina. Então, se nessa vida eu tenho um certo sofrimento,
e eu não consigo achar nessa vida uma razão para passar por aquilo, talvez uma doença grave. Sei lá, por exemplo, eu nunca fumei e de repente eu tenho câncer do pulmão. Vamos supor que essa é a única causa que eu posso pensar. Se eu não consigo achar nessa vida, então está em outra vida. É a questão da reencarnação. E na questão 132, que a gente está aqui para reparar ou em missão. Reparar o quê? O que a gente fez muitas vezes lá num outro passado, em outra vida. Então a gente tem que vir aqui, alguém que a gente fez mal, vai nascer na nossa família, para a gente cuidar. E vamos falar rápido do ciclo, pois os espíritos vieram nos explicaram que as coisas espirituais não são muito diferentes das materiais. Deus é um. As suas leis, como a gente falou, tem uma assinatura. A gente não vê ciclo da natureza? Nós estamos em agosto. Agosto do ano que vem vai estar calor? Janeiro vai estar frio? No hemisfério norte? Sim. Qual o ciclo do espírito? Nascer, morrer, renascer. Progredir sempre. Nascer, morrer, renascer. Progredir sempre. Não é? É como uma espiral. Uma espiral. Não é uma coisa que fica ali no nível. E foi isso que Kardec nos deixou no seu túmulo. Então que a gente possa refletir sobre tudo isso que foi dito, para a gente lembrar da aplicação prática das lições do Espiritismo em nossas vidas, para que a gente possa viver nas bases espíritas. E por último, nosso irmão Chico, para nos trazer o que é ser espírita. Ser espírita, segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é ser cristão genuíno, com a obrigação de pautar a vida pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da liberdade de raciocinar e discernir no campo da própria fé. Então, com isso, a gente vai fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, pela nossa saúde, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo Espiritismo em nossas vidas, por essa casa espírita abençoada, por esses trabalhadores, encarnados e desencarnados, que estão aqui dedicados, com devotamento e abnegação. Pedimos a Ti, Pai, que abençoe a todos aqui presentes, abençoe as suas famílias, abençoe também aqueles que estão lá fora, abençoe também aqueles que por um motivo ou por outro não querem que esse trabalho aconteça. Abençoe a todos, Pai, assim seja.